E 2024 chegou e 2023 acabou aí deixando algumas produções que de início a gente até gostou, né? Assim, no seu teaser, no seu trailer. Mas quando a gente foi assistir, meu Deus, que decepção. Só produção chata em 2023. Não foram todas, mas assim, algumas produções foram bem chatinhas. E nesse vídeo de hoje eu vou contar pra você o meu top 5 de produções que eu mais odiei. As mais chatinhas, as mais toscas. Então vai estar aqui no nosso top 5, na minha humilde opinião. Então é isso, meu povo, vem comigo, mas tudo isso depois da vinheta. Olá, Fujoshis e Fudanshis, eu sou o Takashi e eu estou de volta aqui em 2024 para trazer aí uma listinha de produções que foram bastante toscas em 2023, e eu também até coloquei na aba comunidades, né, para saber quais produções foram mais decepcionantes para vocês em 2023, e eu vou colocar aqui também alguns desses comentários, né, na verdade, eu vou colocar aqui que foi bem parecido com a minha listinha, viu? Então vem comigo para saber quais são essas produções. Em quinto lugar vem aí Tintenjai. Essa produção aí lá no início até acabou empolgando o pessoal pelas suas imagens, pôsteres e tudo mais, mas quando ela foi lançada foi um caos total, e eu vou explicar por que, né, na minha humilde opinião, porque essa produção ficou em quinto lugar. O enredo de Tintenjai, se podemos falar que teve algum enredo aí nessa produção, né? Foi um dos pontos mais críticos desse BL, porque a produtora deu a entender aí que ela pegou diversas, né, informações aleatórias, acabou juntando tudo, colocando em uma farofa, jogou aí em uma sopa para ver se dava alguma coisa certa, mas o negócio acabou azedando e não ficou tão bom assim não, viu? A falta de um enredo bem trabalhado, né, foi um enredo muito frágil, acabou me deixando bastante confuso em determinadas situações, e além disso, algumas cenas da produção também foram muito desnecessárias, né, algumas produções, como eu até falo em live, né, quando uma produção, um BL, quer colocar algumas cenas desnecessárias, eles acabam enchendo linguiça, eles acabam colocando aí algumas cenas só para pegar tempo de tela, e foi o que aconteceu em Tintenjai, né, algumas cenas aí que aconteceram, como cenas cotidianas deles, né, como tomando chá, comendo, andando para um lado para o outro, assim, foram algumas cenas que não agregaram muito bem na produção, né, eu achei muito desnecessária, e eles poderiam ter colocado aí algum tempo de tela com história, né, agregando mais valor à produção, coisa que não aconteceu. Outro ponto que acabou deixando aí Tintenjai nessa lista seleta de produções mais chatinhas e mais complicadas de 2023 foram aí os seus personagens, né? Temos que dar aí um prêmio todo especial para o Tim, porque o menino complicado, o garoto muito infantil, imaturo, então foi uma coisa assim que acabou me incomodando bastante, e essa infantilidade do Tim acabou aí causando, sem dúvida, podemos dizer assim, né, sem dúvida, um não desenvolvimento melhor do relacionamento dos personagens principais. Então essa imaturidade deu a entender aí que foi responsável também pela uma má condução no relacionamento dos protagonistas. Os grandes fiascos também que a gente pode incluir aí foram as cenas de beijo, né? Cenas de beijo xoxa, capenga, anêmica, inconsistente, e além disso, um fraco desenvolvimento, né, dos personagens principais, o que causou aí um BL bastante caótico na sua história e no relacionamento dos personagens. Eu não sei se a edição da produção, se a falta de enredo, se os personagens, tudo isso, essa combinação acabou afetando, né, de certa forma, os atores, né? Eu não sei se os atores, eu não vou colocar aqui esse ponto, né, que é a questão da atuação, porque pode ser que a direção e a questão da história acaba afetando, né, a interpretação dos personagens, a interpretação aí dos atores. Então, assim, eu achei que pode ser que todos esses fatores acabaram afetando, né, os atores nas suas interpretações, e a gente vê ao longo da série, né, diversas cenas em que os personagens, os coadjuvantes e também os principais, eles não têm, assim, uma certa expressão facial bem clara, a gente não consegue ver tanta emoção ali transbordando entre os personagens, e fica aquela dúvida se foi culpa da produtora ou se é culpa real dos atores. Então essa dúvida aí a gente vai levar até para o túmulo.
E quem acabou realmente ficando um pouco parecido comigo nessa indicação aqui de Tintenjai foi o UFC, que também colocou ali na sua listinha Tintenjai como uma das produções mais terríveis de 2023. Outra produção que está no nosso quarto lugar, no nosso top 4 aqui, é a produção The Luminous Solution. Eu já falei sobre esse BL. Esse BL ele tinha um grande potencial, né? Tinha uma história ali, quando a gente lê a sinopse, tinha uma história bastante envolvente. Eu até fiquei bastante empolgado em relação a essa história. Mas quando a gente foi assistir, a gente viu ali que é um emaranhado de situações, de acontecimentos, e a condução também dessa produção não foi nada legal. Eu não sei se é a complexidade na história, né? Porque quem lê a sinopse de The Luminous Solution acaba percebendo ali que é uma história bastante complexa, que é uma história bem diferenciada. Eu não sei se essa complexidade, para o curto espaço de tempo que a produção tinha, né, acabou causando aí todo esse problema, todo esse caos. E se ela tivesse mais tempo de cena, se ela tivesse mais episódios, eu acho que dava para consertar toda essa situação, né? E outro ponto também que foi bastante, assim, significativo, que me incomodou muito, né, deixou muito incomodado quando a gente estava assistindo nas lives essa produção, foi a questão do tempo, né? Muitas vezes ia pro passado, depois ia pro presente e ficava nesse jogo de passado e presente. E muitas vezes você se perdia, né, nessas questões. Para quem não tem uma certa atenção, vai ficar meio confuso. Então você vai ficar perdidaço nessa produção se você não parar para assistir. Então tem que ter uma atenção total. Porque se passar uma cena ali, um exemplo do passado, você vai perder alguns acontecimentos do presente e vice-versa. Então você tem que manter muita atenção nessa produção. Essas diversas idas e vindas ali do tempo. Então tudo isso acaba causando aí um certo desconforto para quem vai assistir. E devido também a esses saltos de tempo, né, essas mudanças de tempo de passado e presente, acabou ficando de certa forma assim espaços, lacunas na história, que acabou causando diversas interrogações, né? Eu fiquei com algumas dúvidas em relação a alguns acontecimentos e se eles não tivessem ido e vindo tanto, né, com essas questões do tempo, eu acho que eles também davam para conduzir a história sem nenhum problema. Outra questão também que é bastante delicada para quem não assistiu essa produção são os seus gatilhos. Então se você tem alguns gatilhos, né, porque a gente vai encontrar ali questões de bullying, questões sexuais e por aí vai. Então se você é sensível em relação a esses temas, eu não recomendo que você assista The Luminous Solution, além dos problemas que eu citei lá no início. Essa produção acabou me deixando de fato mais desapontado do que tendo raiva, né, desse BL, porque essa produção ela tinha um grande potencial, ela tinha uma história muito boa, né, complexa, muito profunda, e eu acho que se a produtora tivesse conduzido muito bem essa produção, sem dúvida The Luminous Solution ia ser uma das produções mais bem faladas do ano de 2023. Porém, devido aos seus 6 episódios, uma condução muito rápida, infelizmente essa produção entrou aqui para minha listinha das piores produções de 2023. E The Luminous Solution teve muitas pessoas que realmente colocaram aí na sua listinha, né? Eu vou até pegar minha pesquinha aqui para saber quais foram as pessoas que colocaram The Luminous Solution nessa sua lista. Entre elas nós temos aí o Fel Rodrigues, Leonilde Amorim, o UFC e a Elsim 484. Então, essas foram as pessoas que colocaram na sua listinha The Luminous Solution como uma das produções mais terríveis de 2023 e foi bem parecido comigo, viu? Então a gente tá numa sintonia parecida. E se você não quer cair em nenhuma roubada em 2024 e quer continuar assistindo aqui o nosso canal, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe ele com seus amigos e se você for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. O seu engajamento vai fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais e assim você possa aí, né, ver mais listinhas para não cair em nenhuma roubada em 2024. E uma produção que ninguém comentou, né, mas eu vou citar aqui na minha listinha, que fica em terceiro lugar, é a produção Hit by Love. Essa produção foi bem complicada e olha que o pessoal esqueceu de colocá-la na listinha. Hit by Love é daquelas produções que deixa o público bastante dividido, né? Por um lado, teve pessoas que acharam uma boa produção, não maravilhosa, mas de outro, teve gente que odiou, eu fui daqueles que mais odiaram também, né? Mas assim, os personagens principais
Eles de certa forma cativaram o público, né? Até os coadjuvantes também cativaram o público. Teve uma certa química gostosa. A produtora ela deveria ter explorado mais desses personagens, porque o desenvolvimento deles estava legal na produção. O problema foi que a produtora ela acabou deixando essa química de lado e empurrando diversos acontecimentos que não agregaram tanto na série. Sabe quando você quer pegar várias coisas ao mesmo tempo e no final você não consegue pegar nada? Foi o que aconteceu em Hit by Love. Essa produção, como eu já havia falado, trouxe vários acontecimentos um atrás do outro, muita coisa, né? Acabou deixando de lado ali a química dos personagens. E por conta desse pegar tantas informações, trazer tantas informações, acabou não agradando ninguém, né? Acabou não agradando o público, porque trouxe várias informações uma atrás da outra, o que deixou muito o público confuso. Outro ponto que me deixou bastante, assim, desconfortável foi esse clichê medieval, sabe? Aquela coisa de século XIX nos BLs, em que a gente pega uma personagem feminina e faz dela uma personagem meio vilanesca. Isso é tão antigo, isso é coisa de BL lá de 2016, lá de 2014, por esse tempo aí em que os BLs estavam começando a engatear no mercado asiático, né? Então, acho que hoje em dia não cabe mais essa questão da gente colocar mulheres como vilãs. A gente também inclui essa questão dos afeminados como alívio cômico. Eu acho que não cabe mais no mercado BL a gente colocar esse tipo de coisa, né? Porque os tempos são outros, o público também tá diferente, né? Não é mais as mulheres que são também uma grande parte dos consumidores, né, dessas obras. O pessoal da comunidade também é bastante ativo nessa questão. Então eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade. Os tempos são outros, não fica lá preso nas antigas não. Não pega os clichês e os acontecimentos de produções antigas e coloca nessa produção de 2023, porque o que já passou já foi, já era, já foi daquela época, então não cabe mais. E foi o que aconteceu com Hit by Love. Ele pegou uma fórmula antiga, não só esse das meninas, né? Mas essa questão também de alguns toques, algumas coisas, né? Ele pegou muito de acontecimentos de outras produções antigas, eles acabaram inserindo em Hit by Love, mas o tempo já passou, gente. Então a gente tem que inovar, a gente tem que trazer novas perspectivas e novos sentidos para essas produções. Se você gosta só de admirar os personagens dessa produção, você pode assistir Hit by Love. Agora, se você foca mais em uma boa história, num conteúdo mais profundo, eu não recomendo Hit by Love para você. A segunda produção, levando aqui a nossa medalha de prata, é Dinossauro do Amor. Essa produção, meu Deus, eu achava que ia ser uma boa comédia romântica, mas até hoje eu tô me perguntando por que eu assisti esse BL. Sério, essa produção, meu Deus, é uma coisa de louco, do início ao fim. Vou contar aqui os pontos que me deixaram mais intrigados, né? Os pontos que me deixaram mais, assim, irritados com essa produção. Apesar aí dos seus momentos cômicos, né? E ele ter aí a proposta de trazer uma comédia romântica bastante leve para fazer com que você assista do começo ao fim, a produtora acabou não trazendo tudo isso. E outro ponto também que eu achei bastante crítico foi essa questão dos seus personagens, né? Os personagens, eles tinham a sua personalidade, eles tinham aí a sua estrutura bem elaborada, mas uma coisa é no papel, outra coisa é quando você vai passar para a vida real. Então, quando pegaram esses personagens e passaram realmente para a série, eles ficaram extremamente rasos, né? Eles não conseguiram transmitir o que os personagens realmente estavam ali naquela série. A gente vê o Dino, né, que é um dos pontos que mais me deixou assim irritado, foi a questão do Dino. O Dino, ele era um personagem durão, um personagem que ia partir, vamos dizer assim, pra cima, pra entrar num relacionamento, né, com outro carinha. Mas assim, essa personalidade dele acabou se diluindo, acabou se desfazendo até o final da série. Então, o que era um cara durão, né, e que tava ali em busca do relacionamento, né, ele acabou se tornando um cara chato, monótono, um cara assim que não agradou, que não tinha personalidade mais. Ele perdeu o brilho. A personalidade dele, assim, a gente só encontrava no primeiro episódio.
No segundo por diante, ele foi perdendo o brilho, ele foi perdendo aquele encanto, sabe? Outro personagem que acabou me irritando, se bem que o Dino, ele não me irritou muito. Ele foi mais uma questão de decepção, porque o personagem acabou minguando, né? Ele acabou morrendo até o final, né? Do último episódio, ele foi perdendo a personalidade. O Uraki, por sua vez, ele se tornou ali um personagem que extremamente chato, gente. Ele era um personagem que ele não mantinha um contato visual com o Dino, era uma coisa assim. Enquanto, vamos dizer assim, o Dino tava aqui olhando frente a frente, ele não tava olhando pra você, ele tava assim, ele tava de lado, aí ele ficava com um sorrisinho olhando, ele não conseguia manter um contato visual com o Dino, e não era uma questão de, é porque eu tenho vergonha ou coisa do tipo, não, dava pra perceber que ele não tava com vergonha em determinadas situações, ele realmente não tinha contato visual, ele não tinha expressão, ele não conseguia mostrar que estava com raiva, ele não conseguia mostrar que estava feliz, ele não mostrava nenhuma expressão. Eu não sei se isso veio do personagem, né, que o personagem tinha que seguir essa linha, ou era a interpretação do ator. Também essa dúvida a gente vai levar, né? Então, assim, foi uma coisa que me irritou bastante, foi uma coisa que me deixou bastante irritado. Foi essa questão desse personagem do Uraki, ele não expressar nada, ele não demonstrar nada, era algo assim, que me deixava muito incomodado, era algo que realmente, assim, quem assiste e nota essas pequenas coisas acaba ficando bastante incomodado. Então, assim, se a gente fosse colocar numa listinha, o Uraki e o Dino são um dos casais mais sem química na série, né? Então a gente pode chancelar aí, eles dois, assim, muito fracos no relacionamento, química zero, o Dino a todo momento ali demonstrando que realmente estava entrosado com o Uraki, mas o Uraki daquele jeito, não expressava nada. Então, esse é um dos casais mais fracos dos BLs em 2023. E essa questão, né, assim, dos personagens não terem certos objetivos é algo também que é para se questionar, né? Porque nas produções BLs, a gente sabe, principalmente, vamos dizer assim, nas japonesas, né, que é uma das que eu mais gosto, os personagens, eles possuem os seus traumas, os seus defeitos, e eles vão, ao longo da história, tendo uma evolução, né? Eles vão aprendendo com seus erros, eles vão aprendendo ali com o que tá acontecendo na vida deles no decorrer da trama. Então, a gente nota que os personagens, eles vão tendo uma evolução desde o primeiro episódio até o último. Então, vamos dizer assim, o que era pra ser um personagem durão, sofrido, ao longo dos episódios ele vai evoluindo, ele vai aprendendo que não é assim, ele vai aprendendo também com o seu parceiro, e quando chega no último episódio, a gente vê que aquela pessoa é outra, né? Então os erros que ele cometeu lá no início, lá no passado, acabam não se repetindo nos últimos episódios. Por quê? Porque houve uma evolução do personagem, é algo natural nas histórias. Mas em Dinossauro do Amor não teve essa evolução dos personagens. Eles se mantiveram na mesma vibe, aquela coisa, né, perdida. Então, assim, eu não recomendo. Se for uma daquelas produções, qual produção você não recomenda? Eu não recomendo Dinossauro do Amor pra ninguém, nem pro meu inimigo, viu? A única pessoa que acabou colocando Dinossauro do Amor na sua listinha foi a Maria Rodrigues. Eu não sei se é a mesma da live, mas ela acabou colocando aqui que Dinossauro do Amor foi assim, uma das produções mais catastróficas de 2023. E levando a medalha de ouro como uma das produções mais catastróficas de 2023, temos aí Crazy Handsome Rush. Meu Deus, essa produção foi bem complicada. Se você tem aquele humor quebrado, sabe aquele humor bem quebrado, mas tem que ser bem quebrado mesmo para você gostar dessa produção, aí eu indico esse BL para você. Mas se você não tem humor diferenciado, vamos dizer assim, eu não recomendo Crazy Handsome Rush. Essa produção, assim, ela tem uma história até aceitável, é uma história assim que dá pra você assistir, é passável e tudo mais. Mas assim, tem alguns pontos nessa produção que acabaram incomodando. Assim, não sei se isso vai incomodar também você, se você não assistiu essa produção, né? Mas assim, alguns efeitos sonoros, a dublagem que era muito ruim, porque eu não sei porque eles dublaram esse BL, pra quem não sabe, eles dublaram do tailandês para o tailandês, né? Então a dublagem incomoda muita gente, né? Pra quem assiste, me incomodou bastante,
porque era uma sucessão assim de alguns sons estranhos. Às vezes eles ficavam expressando alguns sons que eram um pouco irritantes, alguns, digamos, gemidos, né? Alguns gemidinhos, gemidões do Zap. Então, acabaram me incomodando bastante. Uma abertura de 3 minutos era quase praticamente um MV, uma OST, então não tinha pra que 3 minutos de abertura, né? E esses pontos, assim, a dublagem, os efeitos sonoros, vinheta não, né? Abertura de 3 minutos, acabou, assim, deixando um pouco complicado de se assistir, né? A gente acabou perdendo, né, o prazer, ou pelo menos eu acabei perdendo o prazer de assistir por conta da dublagem, que foi um dos pontos mais irritantes. Outra coisa bastante complicada nessa série são os pontos de virada. Para quem não sabe, toda produção, seja um filme, seja uma série, tem que ter os seus pontos de virada, né? O que é isso? São momentos que fazem com que os personagens tomem uma postura diferente e avancem para o próximo, né? Então, digamos assim, o básico são três grupos com 2 viradas, né? Que é a primeira, a segunda e chega o final. Então, assim, eu percebi que não tinha muito ponto de virada nessa produção. Então, foi uma coisa um pouco complicada, né? A gente vê que a história foi seguindo, mas os personagens não tinham tantas motivações, vamos dizer assim. Outro ponto bastante sensível, né? Que acabou me incomodando bastante, né? De início eu até achava que esse personagem ele ia ser um coadjuvante cômico, mas que ia, vamos dizer assim, ser benéfico para a história. Ele acabou não sendo, né? Ele era, vamos dizer assim, um vilão, ele era um alívio cômico, era um dos personagens que ele era PCD, né? Uma pessoa com deficiência. Então acho que esse ponto eu achei um pouco complicado nessa série, porque não cabe mais a gente incluir determinadas situações para alívio cômico, né? Como os afeminados, né? Colocar como alívio cômico, pessoas com deficiência, os PCDs como alívio cômico, colocar as mulheres como vilãs nas histórias, não cabe mais, isso é uma coisa muito antiga, né? Eu acho que os tempos são outros, eu acho que eles deveriam ter colocado de uma maneira mais diferenciada, né? E assim, para quem é PCD, eu acho que fica um pouco incomodado com essa situação. E Crazy Rich Rush é aquela típica produção, né, que a gente vê que tem potencial, tem uma história até legal, mas a produtora acabou realmente fazendo a maior bagunça na produção e ela acabou se tornando uma das piores na minha listinha. Agora eu quero saber de você se o meu top 5 foi parecido com o seu, se teve mais produções, se teve menos, se não teve nenhuma. Então deixa aqui se estava muito parecido e também quais outras produções vocês também incluiriam aí no top 10, 15, 20, né? Coloca aqui embaixo quais outras produções deveriam também estar na nossa listinha de produções mais odiadas de 2023, para que outras pessoas não caiam em furada também nesse ano. Então é isso, meu povo, foi um prazer enorme estar com todos vocês. Quero saber aí quais são as produções mais chatinhas de vocês, certo? E aguardem para o próximo vídeo, porque eu vou fazer aí um top 5, meio top 10 com as melhores produções de 2023. Então é isso, meu povo. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.